Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos, vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós vimos, né, no desenvolvimento desta parte do Yana Yoga, no qual o Swami, né, explicava, né, que você precisa do conhecimento que inicialmente ocorre através do Shravana, né? A gente ouve e a gente obtém esse conhecimento. Depois de um período de tempo, né, expondo a mente, né, para em diversos, né, aspectos dos nossos ensinamentos, a gente obtém um certo conhecimento, mas esse conhecimento não necessariamente é um conhecimento livre de dúvidas, livres de desconfianças, suspeitas. Então, o Manana é aquele processo no qual nós refletimos, contemplamos, apresentamos as nossas dúvidas para nós mesmos e, se necessário, para o professor, de modo que a gente possa ir resolvendo essas dúvidas. O professor precisa ser um professor honesto e competente, né, realmente capaz de ir no X da questão e tentar ajudar o discípulo, né? Então, este é o Manana, né? E depois do Manana, a gente resolve, aí nós temos aquele conhecimento intelectual livre de dúvida. Né? Ainda bem, agora eu tenho conhecimento intelectual livre de dúvida. Aí o Vedanta vem e diz, mas tem um outro aspecto, que é o Nididhyasana. O Nididhyasana vai fazer deste conhecimento intelectual livre de dúvida um conhecimento Paroksha Jnana, que é um conhecimento direto e imediato, livre de dúvida, porque você pode ter o conhecimento a nível intelectual livre de dúvida, mas a ficha não cai. Esse é um dos aspectos mais curiosos que tem, né? Em geral, a ficha não cai porque no inconsciente, além do subconsciente, existem ainda as dúvidas que nós não estamos nem conscientes delas, né? Então, essa história de que a ficha tem que cair, ela cai na medida que as dúvidas são dissipadas até mesmo no subconsciente. Aí a ficha cai. Muitas vezes cai sem fazer barulho, como eu digo, né? Então, este é o processo vedântico no qual nós chegamos ao Aparoksha Jnana, o conhecimento direto e imediato a respeito da minha natureza Purnatva, né? Cheia, inteira, completa, não dual, una, né? Então, uma vez esse conhecimento tenha sido alcançado, ainda assim, né, muito embora não exista mais nenhuma dúvida, nem mesmo a nível inconsciente, ainda assim existem resquícios, né, ou resíduos de ignorância no corpo causal que podem nos criar um pouco de problema, né? Eu estava falando isso semana passada com a Betânia, né? Então, nós temos um conhecimento, a gente, né, tem uma convicção, uma relativa convicção intelectual, mas a minha linha, a minha vida e meu conhecimento não estão harmonizados. Aí a gente fica meio confuso. Eu citei diversas vezes o meu exemplo, quando eu não tinha o Vedanta, não tinha o professor, né? Então eu fiquei meio confuso. Aí você começa a questionar o seu autoconhecimento, o que é um perigo, um problema, entendeu? Então você não deve se questionar, você deve saber, compreender que existem resquícios, resíduos de ignorância que irão aparecer e a gente tem que simplesmente dar um chega para lá neles e de novo acertar, né, a nossa real identidade em Chaitanya, consciência purna, consciência pura, né? Infinitamente não limitada.
Isso nos propiciará um autoconhecimento, né, de total, de firme convicção. Esse conhecimento precisa ser forte, firme e com total convicção, livre de dúvidas, né, para que ele possa frutificar como a Parokshayana, né? Aí o indivíduo se torna essa pessoa dita sábia. Ele é sábio porque ele sabe aquilo que é o conhecimento que realmente é o propósito dos nascimentos humanos, né? O conhecimento que resolve o problema, o único conhecimento que resolve o problema é o autoconhecimento. Então, uma vez obtido esse autoconhecimento, a pessoa é sábia. Mas sábio, o cara nem frequentou escolas, o cara nem frequentou universidades, né? Existem casos e mais casos de pessoas que são sábias que nunca foram à escola, mas eles têm esse conhecimento, né, que uma vez obtido, resolve o problema psicológico do Jivatma, né? Que é o qual é o problema psicológico do Jivatma? Eu sou, né, apurnatva, eu sou incompleto, né, inadequado, né? Eu sou o oposto, né, da minha plenitude, completude, né, totalidade, né? Eu me sinto, né, apurnatvam, né? Então, este é o problema psicológico humano, eu me sinto apurnatvam, né, o contrário de pleno, e este sentimento de ser apurna é derivado da minha identificação com o corpo-mente, que é cheio de desejos por objetos como meio de se completar, né? Então, este é a condição do samsara. A pessoa sábia, ela, através dessa convicção de autoconhecimento, né, ela resolve este problema, obtendo o jnana, né, firme, conhecimento sem dúvida. Se você ainda assim observa e vê que esse conhecimento não é livre de dúvidas, não existe uma convicção total, como nós vimos na aula de hoje, então o que nos resta? Mais Shravana, Manana e Nididhyasana, até que esse conhecimento seja totalmente firme, de total convicção. Não existe outra alternativa. Tá? Voltar para o samsara, como eu dizia ontem, quase que invariavelmente é impossível neste estágio, né, que o nosso grupo se encontra, aqueles de nós que estamos fazendo esse trabalho mais sistematicamente, né, e dedicadamente. Então, resumindo, mais uma vez, nós obtemos esse conhecimento através do Shravana, a convicção, né, a resolução, a remoção das dúvidas através da Manana, e através do Nididhyasana, nós fazemos a internalização deste conhecimento, de modo que ele frutifique como um senso de satisfação interior, de plenitude, de completude, né? Porque eu compreendi clara, firme e diretamente que nada pode ser acrescentado e nada pode ser subtraído daquilo que eu sou, porque eu sou Satitananda, sou consciência, existência de natureza ilimitada. Portanto, devemos fazer as perguntas, resolvê-las, né, gradualmente, né, convidá-las a deixar o porão de nossas mentes, que elas venham à minha mente consciente, né? Eu não quero nenhuma impureza debaixo do tapete, eu não quero nenhuma dúvida, né, no porão da minha mente, né? Então, nós convidamos esses resíduos, né, de dúvidas, de suspeitas, né, de falta de shravana, né, falta de confiança nos ensinamentos, a virem à tona. Então, essas respostas habituais são vasanas, né, que nós reagimos mecanicamente, e essas vasanas, fundadas ainda nesses resquícios de ignorância, elas são vasanas fundadas naquela identificação passada, aham, corpusmi, eu sou corpo-mente. Tá? Então, essas reações nossas são fundadas, né, naquelas ignorâncias que eram partes, né, íntimas do nosso dia a dia, mas que ainda não foram dissipadas
no porão da mente. Aí nós temos reações até de irritação, de raiva, de violência. E as pessoas dizem, mas isso parece uma missão impossível, porque quando eu me dou conta, eu já tive uma reação ignorante, né? E aí passou já, não importa quantas vezes nós tenhamos uma reação violenta, fundada nesses resquícios de ignorância, ainda assim, a gente não se culpa, a gente não pega o chicotinho e começa a bater, oh, eu sou inadequado. Não, a gente diz assim, putz, ainda existem resquícios de ignorância que me ano compelido a fazer uma reação, né? Uma reação inadequada, uma reação, né? Não sábia, né? Emocional, violenta, né? Mas ainda assim, que essa reação inadequada seja uma outra oportunidade de eu afirmar a minha natureza purna, né? E dizer assim, ok, dessa vez você me trapaceou, você me pegou e quando eu vi, eu me identifiquei com a sua reação emocional e eu agi em cima dela, mas na próxima vez você não vai me pegar. Né, Mariné? A gente tem que fazer isso sempre. Na próxima vez você não vai me pegar. Ah, mas, professor, já aconteceu 15 vezes. Não importa. Vai chegar um momento que ela vai perder força nessas vásanas, esses resquícios de ignorância depositados ainda no porão da mente. Tá? É uma questão de persistência, tá? Persistência intelectual, através de uma compreensão muito bem, né, embasada, com base, né, nos ensinamentos do Vedanta. E é por isso que nós apresentamos o conceito do Nididhyasana, é uma vida, né, de muita vigilância, disciplina, constantemente, né, mantendo o ensinamento vivo na minha mente, né, alerta, né, vendo, né, se a ignorância vai me dar uma rasteira ou não, né, e mesmo que eu caia, eu me levanto rapidamente, eu aplico o meu conhecimento nela, né? Então, este é parte do que está vindo no capítulo 6, que é um capítulo lindo, maravilhoso, sobre Nididhyasana, sobre a meditação vedântica, né? Que produz a internalização, né? Absorção dos ensinamentos para o benefício da minha personalidade emocional, né? Então, essa sabedoria ela só é realmente frutificada em sua integridade na medida que ela transforma as nossas reações humanas, emocionais, animais, ok? Nós, né, como o Swami Shimayananda dizia, no início nós somos um homem pedra, os homens mais rudimentares, eles são tão grossos, tão, né, grosseiros, né? É um homem mineral, aí o homem mineral desenvolve o homem com instinto animal, né, que possuindo, né, reações muito violentas, né? Aí do homem animal nós nos tornamos homens, e o homem é aquele que deliberadamente quer fazer esse trabalho para se transformar num homem divino, ok? Um homem purificado através deste processo, né, de purificação e elevação da nossa natureza divina. Neste caso, as respostas do Yanni se tornam muito menos mecânicas e mais espontaneamente, deliberadamente, espontaneamente deliberadas ou espontaneamente respostas sábias, né? Não que não existam momentos nos quais os Yannis possam apresentar respostas não sábias, né? Mas sempre que isso ocorre, o que ocorre com o Yanni? Primeiro, ele não se identifica, ele fala, putz, a ignorância é foda realmente, né? De vez em quando ela vem à tona, né? Mesmo depois de anos e anos e anos de sabedoria, ainda assim, a gente ainda é suscetível a um escorregão aqui e ali. Primeira coisa, o Yanni não se identifica. Segundo, ele simplesmente sacode a poeira um pouquinho e continua vivendo do ponto de vista da sua, né, do seu autoconhecimento, Aham Brahmasmi.
Então, este Nididhyasana, ele vai servir um propósito importantíssimo, que é eliminar as tendências, os vícios, as vasanas vinculativas negativas, tendências negativas, predisposições negativas, né? Então, muitos de nós desenvolvemos essas tendências, né? Todos nós desenvolvemos, e depois cabe a cada um de nós nos livrarmos dessas tendências negativas, né? Então, uma pessoa positiva, né, em oposição a uma pessoa negativa, ela cai e levanta, ela vê a vida como uma grande oportunidade, ela vê o copo, né, meio cheio do que em vez de meio vazio, né? Então, ele vê uma escola, a vida como uma grande escola cujo objetivo, cujo propósito é a libertação do samsara, né? Então, ela jamais se pune, jamais né, dá chicotada, né? Eu estou falando de chicote hoje, a Silvia está viajando, eu posso falar alguma coisa, né? De vez em quando, brincando com ela, quando a Silvia tem essas tendências, né, de dizer, "Ei, bebê, 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 bebê", eu falo assim, putz, amor, nós fomos em Brasília, eu esqueci de comprar aquele chicotinho, né? Aí eu digo para ela, sempre que eu fizer um erro, né, me dá umas chicotadinhas, porque é muito melhor do que você ficar aí o dia inteiro, né? Então, a gente não pega o chicote, né? A gente nem aceita que o outro te dê uma chicotada, né? Eu falo assim de brincadeira, né? As tendências negativas precisam ser eliminadas, e entre elas, essa tendência de se sentir inadequado por não ter assimilado, por não ser um Yanni, por não ser isso, não sabe? Esta tendência à inadequação é uma tendência negativa que precisa ser eliminada, ok? Professor, eu tenho Oi, bastante essa oi. tendência, né? Diga, Eu tenho Betânia, bastante. diga, Betânia. Ah, peraí. Deixa eu desligar aqui o. Professor, eu tenho bastante essa tendência, né? De caramba, parece que eu nem tenho autoconhecimento, porque essa Vassana me pegou aqui de uma maneira, né? E às vezes, como o Dayananda disse uma vez no livro lá do Valor dos Valores, o pensador que tem um valor de, nossa, sou completo, né, sou inteiro, e que, de repente, no executor, ele tem atitudes que se sente incompleto, insignificante, né, e que quando o pensador e o executor, eles não estão alinhados, acontece uma ruptura de confiança, né? Então, às vezes, eu sinto, eu percebo eu entrando nesse lugar de ruptura de confiança. Porque, caramba, será que eu tenho ou não tenho esse autoconhecimento? Né? Então, eu desconfio de mim mesma. Hoje você falou, tudo bem, desta vez você me pegou, mas da próxima você vai estar menor, dona Vassana. Exato. Talvez seja um caminho, mas eu queria que você falasse um pouco mais disso, professor, porque isso tem me pegado bastante, assim, porque, porra, tenho a certeza disso e, de repente, eu desconfio de mim mesma, assim, sabe? Sim. Obrigado, primeiro de tudo, obrigado por nos lembrar, né, e para compartilhar essa passagem do livro O Valor dos Valores, né? É muito bacana esse conceito de ruptura, né? Porque a minha personalidade intelectual, cadê a Betânia? Sumiu? Porque a personalidade intelectual, né, é uma, né, mas a minha personalidade emocional é outra, né? Então a gente vive uma contradição que produz uma sensação de esquizofrenia e que muito bem colocado pelo o Swami Dayananda produz uma quebra, uma ruptura de confiança nas escrituras e no meu autoconhecimento, né? Então, é por isso que nós temos Nididhyasana, Betânia. Tá? Nididhyasana e vai alinhar a sua vida com o seu conhecimento. Vai tornar o seu autoconhecimento, né, e a sua vida não contraditórios.
Eu passei por tudo isso, né? A vantagem de ter um professor, desde que ele tenha realmente passado por tudo isso, é que ele pode, né, inspirar os discípulos, né, de que isso passa, porque ele passou por isso, né? Então, né, esta separação entre o que eu sei e o que eu sou, né, gradualmente ela vai desaparecendo na medida que nós fazemos mais e mais Nididhyasana, né? E muitas vezes mais Shravana, mais Manana e mais Nididhyasana, né? O Swami Dayananda, ele dizia que depois de ter feito muito Nididhyasana, se o autoconhecimento não estiver firme, se a sua vida não estiver transformada do ponto de vista emocional, né? Aí ele diz, começa a fazer mais Shravana de novo, né? Porque aí ele diz, aí o seu Nididhyasana é um processo de requalificação, redesenvolvimento das qualificações necessárias, né? Diversos ângulos, né? Os nossos Mahatmas dão insights a respeito de o que possa ser visto como Nididhyasana, requalificação, né? Então, vou de volta, vou fazendo tudo isso e vou aplicando o conhecimento até que a minha vida seja transformada. Sem essa transformação, né, a gente está perdendo a oportunidade de colher os frutos, os benefícios do autoconhecimento, e é uma pena, né? Muito embora já seja um estágio bom, né, do nosso desenvolvimento pessoal, né? Mas a gente quer poder apreciar e desfrutar dos frutos desse conhecimento, de modo a esgotar os nossos parábadas, né? E deixar o planetinha dos bárbaros para não voltar mais, né, Betânia? Você quer que eu diga mais alguma coisa, Betânia? Queria que você trouxesse a solução imediata. Não existe Não solução. existe solução. Não existe a quick fix, né? Solução instantânea não existe, né? Não existe. As pessoas por aí ficam, né, não entram no Vedanta porque diz, não, parece ser muito trabalhoso, eu vou aqui, eu vou ali, porque aqui e ali as pessoas oferecem soluções rápidas, né? Não existe. Processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, é um processo gradual que leva um tempo, dependendo de o quanto nós já sejamos purificados e qualificados, né? Então, não importa, hein? O que importa é que não existe nada melhor a fazer nesta encarnação. Então, o Yanni, ele vai desenvolver essa equanimidade de modo que essas, né, tendências negativas foram neutralizadas e ele, portanto, não fica nem eufórico, nem deprimido diante dos parábadas favoráveis e infavoráveis. Os altos e baixos da vida não abalam uma pessoa sábia, né, estabelecida em Brahman como o Brahman. Os altos da vida, né, não produzem reações ilógicas, irracionais, animalescas no Yanni, desde que ele esteja muito bem estabelecido em Brahman, né? Ele recebe um status, um título de Jiva Mukta, que é liberado desta ignorância cósmica enquanto ainda vivo, né? Ele obteve o conhecimento de Brahman, Brahmanistha, um conhecimento devidamente assimilado, ou ele obteve o Chitta Pranyaha, a firme autoconhecimento. O verso 21, aquela mente não está ocupada com objetos, aquela cuja mente não está ocupada com os objetos externos, alcança esta felicidade, Ananda, que está além, que está em Atma, que está no ser, que está na sua essência, né? Aquele cuja mente está ocupada na meditação de Brahman atinge esta satisfação duradoura. Então, aqui ele está começando a apresentar, fazer os primeiros propagandas, né? Anúncio, advertisements, do capítulo 6, né? Que é o capítulo dedicado ao Nididhyasana, ou à meditação vedântica, né?
aquele cuja mente não está presa nos objetos do mundo, nos objetos externos, sejam eles físicos, materiais, pessoais, né? Animais, aquela mente que não está amarrada, presa, apegada aos objetos, esta mente, somente esta mente alcança uma satisfação, uma paz, o ananda, que é inerente à natureza do ser. Então, essa satisfação, ela só existe realmente na medida que nós compreendemos, né, totalmente, né, as consequências, né, desta compreensão é enorme, né? Eu sou Purnatva, eu sou a única realidade, nada me falta, não existe carência, não preciso de nada nem ninguém para me completar, porque a minha natureza como consciência e existência é inteira, completa, ilimitada, né? Eu jamais chego, jamais vou, eu jamais inicio, jamais eu termino, eu jamais me modifico, eu jamais faço nada. Então, esta total identificação com Satchitananda, né, fará desses desejos pelos objetos do mundo, né, aparecerem como totalmente insignificantes. A mente vai se desprendendo, os objetos começam a nos deixar, eles vão procurar outros samsaras para... Não, eu tenho que obter clientes melhores. Imagina, os objetos do mundo, se eles fossem realmente sencientes, e alguns deles são. Nós sabemos que existem objetos sencientes e insencientes. Os sencientes são os outros seres humanos. Né? Imagina, os outros seres humanos, eles veem assim, putz, né? Tem essa pessoa aqui que ela mudou tanto e agora eu não consigo mais, né? Fazer um gancho e pegar essa pessoa, porque essa pessoa simplesmente se sente livre, independente, se sente purna, né? A pessoa é pronta para dividir, compartilhar os seus momentos, a sua sabedoria, mas sem se apegar, sem deixar que os outros se apeguem nela. Aí o que ocorre com essas pessoas? Ela fala assim, eu não vou buscar não vou nem chegar perto daquela pessoa, eu vou buscar pessoas que estejam interessadas em se aganchar comigo, se apegar em mim, né? E se tornarem codependentes neste contato, né? Então, o indivíduo cuja mente está livre dos objetos alcança essa paz duradoura, né? E ela permanece ocupada nesta contemplação, seja ela deliberada ou não deliberada, né? Seja ela a nível consciente ou subconsciente, mas esta compreensão Aham Brahmasmi está tão bem estabelecida que ela experimenta este ananda espontâneo e duradouro, essa satisfação inerente à sua real natureza, sem ter que lembrar de novo, eu sou Satchitananda, eu sou livre de desejo, eu sou o princípio consciência não experiencial, sem fazer tudo isso deliberadamente, o fruto final é um conhecimento muito bem estabelecido, de modo que ele se torna espontâneo e duradouro, né? Então, essa é a transformação sugerida e prometida pelos Upanishads, pelos Vedas, né? Este é o resultado final que o Yanni desfruta e é o que nós estaremos vendo nos próximos versos também. Na verdade, nós estivemos vendo essa transformação, os frutos do autoconhecimento até então, né? Agora nós começamos a ver outro aspecto do ensinamento a respeito das sadhanas, né? E depois que nos conduzirá ao capítulo 6, que é o capítulo da meditação vedântica. Então, essa transformação ela é muito frequentemente apresentada com um sentimento de equanimidade a respeito das experiências que o mundo nos oferece, né? Uma visão que vê, né, Brahman, Satchitananda em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres, né? E esse Ani, invariavelmente, ele tem conhecimento, mas ele não faz propaganda do conhecimento e ele vive uma vida humilde, né? Esta é a transformação. E ele transcende, ele vai além daquela reação, daquele impulso natural humano que é de aversão à morte do corpo físico, né?
Então, o outro benefício, não somente é a equanimidade, mas transcender, né, este medo que é o medo, né, a raiz, a mãe de todos os medos, que é o medo de perder a sua existência com a perda do corpo físico, que é somente um instrumento, um veículo que aparece e desaparece, né? Este é o medo mais instintivo, mais inato da experiência humana, é o medo da morte. Portanto, vencer esse medo da morte é uma transformação maravilhosa, que faz de modo que o Yanni viva uma vida madura, né? Né? A maduridade nada mais é do que aceitar, né, a limitação do corpo-mente, a limitação espacial, como nós vimos, temporal, e na temporalidade ele experimenta a velhice, a doença e a morte do corpo físico, né? Então, um indivíduo que entra na velhice com este nível de sabedoria, de maturidade, né? Ele vai morrer com elegância, vai deixar o corpo com um sorriso nos lábios, como eu costumo dizer. E ele tem a capacidade, né, a força para enfrentar as crises, os altos e baixos da vida. Mas este é um processo gradual. Aí ele faz aqui uma analogia como essas pessoas que gostam de escalar montanhas. Elas vão escalar o Everest e elas têm que se climatizar gradualmente. Elas sobem, né, um pouco, aí depois ali elas têm que abrir o acampamento e passar um período ali para se aclimatizar, né? Então, é o processo Vedante que passa por estágios de aclimatização, né? A gente ingere os conhecimentos, a gente processa, a gente vai assimilando, aí a gente se estabelece a um nível de compreensão, aí a gente sobe um pouco mais nesta montanha, né? Porque o Vedanta não é uma escalada fácil, como nós sabemos, né? O autoconhecimento é a escalada mais difícil, né? Então ele vai se preparando, né, nesses diversos estágios climáticos, né, se adaptando às mudanças, e aí ele chega a um ponto que ele é capaz de lidar com todos os climas. Os climas aqui significam os altos e baixos, as crises que aparecem, né, as guerras, né, aquilo que seja, né, circunstâncias parábadas, favoráveis e não favoráveis. Ele está pronto para lidar com aquilo que chamam de Kali Yuga, né? Um período de grande sofrimento humano. O Swami faz uma analogia bacana, interessante, não essencial, mas como eu sou um amante do futebol, ele diz que até mesmo jogadores de futebol. O Swami é uma pessoa incrível, ele gosta de esporte, ele assiste o esporte. De vez em quando ele fala do tênis, do cricket e do futebol. Então, aqui ele está falando do futebol, um jogador de futebol, ele tem que se preparar. E entre tantas preparações, é a preparação de saber cair, né? Eles vão aprendendo a como cair e não quebrar os ossos, né? Então, a gente tem que crescer, né, nesta força, neste equilíbrio, nesta capacidade de cair e levantar de novo, sem se esparramar, sem ficar deprimido, né? Do mesmo modo que os jogadores vão desenvolvendo essas qualificações, né? E essas quedas, né, são principalmente devastadoras do ponto de vista psicológico. Se não estivermos preparados, a gente desmorona, né, e a ruptura, né, total. Ok. Se eu cair, eu me machuco, mas eu não me machuco indefinidamente. Eu posso até, né, num momento curto, chorar, mas aí eu levanto e recomeço a minha vida, porque a vida, né, é uma oportunidade. Essas reações emocionais podem ocorrer, e mais uma vez eu me lembro de Ramesh Balsekar, aquele discípulo de Ramana Maharaj, descrito no livro do Liquorman, né, que era o discípulo dele, dizendo que um dos momentos mais incríveis é quando ele estava no apartamento do Ramesh, lá em Mumbai,
né, quando chegou uma telefonada dizendo que o único filho de Ramesh tinha sofrido, né, um acidente e era morto, né? E naquele momento Ramesh ele teve uma crise de choro, chorou um pouco, depois ele parou de chorar e nunca mais tocou no assunto. E estava totalmente normal. É normal uma reação do tipo, né? Mas o Yanni, ele simplesmente sacode a poeira e continua a viver, porque ele compreendeu que a vida é cheia de riscos, né? Não é? A vida não é arriscada? Naturalmente que é. Quando eu olho para trás, eu digo assim, meu Deus, eu já corri tantos riscos, por que que eu ainda estou aqui, né? Não, a vida é cheia de riscos. Os próximos versos, o Krishna vai falar sobre o famoso Ananda experimentado pelo Yanni. É uma alegria interior, uma alegria que não depende do mundo, deriva da firme convicção a respeito da sua natureza livre e independente das experiências do corpo-mente. Essa é a sua natureza superior, né? O Yanni aprendeu a drenar este Atmananda, o néctar da felicidade, o Ananda, o néctar do Ananda, né? Como é que ele drena isso? Como é que ele suga isso? Como é que ele vai, né, o tempo todo, né, bebendo esse néctar, né? Ele drena esse Atmananda naturalmente, né, porque ele tem esse conhecimento firme e sempre à disposição. E aí existem diversas analogias, como o fato de que está faltando água, na Índia falta muita água, e de repente o cara tem um fio, né, de água debaixo da sua casa, né, ou na varanda, basta fazer o poço ali, mas ele já tentou diversas vezes, cavou aqui e ali, mas você está cavando num lugar que não é perfeito. Está buscando a felicidade nos outros, no mundo, né? Felicidade existe na sua natureza, essência, porque você é inteiro, completo e absolutamente adequado como consciência, né? O Swami Dayananda gosta de usar essa palavra adequação, eu não uso muito, porque aquilo que nós somos é além da adequação e além da inadequação, né? É além dos pares opostos. Mas ainda assim, este autoconhecimento, ele vaza para o Jiva Atma com um sentimento de adequação, mas não adequação em oposição à inadequação, é um sentimento de que está tudo bem, até mesmo as minhas falhas e os meus erros, né? Não são um problema, está tudo maravilhosamente bem, porque eu descobri, né, a minha natureza superior e eu vivo o tempo todo, né, sugando, né, como é que ele colocou aqui? Drenando o néctar desta fonte de segurança e de paz e de satisfação, que é a minha real identidade. Nós vimos, aqui tem uma outra passagem que o Swami diz do Taittiriya Upanishad, aquele que conhece a bem-aventurança de Brahman não teme o mundo, né? É uma passagem bonita, um verso bonito também do Taittiriya, né? Aquele que conhece realmente a real natureza do eu, né? Ele conhece essa fonte, que é a única fonte real de segurança e de satisfação, de paz, né? Ele sabe que essa bem-aventurança existe em Brahman e que ele é Brahman. Portanto, ele sabe que não existe nada a temer, porque o fogo não pode queimá-lo, o ar não pode secá-lo, a espada não pode cortá-lo, né? A água não pode afogá-lo. Ele é livre dos 4 elementos, né? Os 4 elementos que podem destruir o corpo físico. Então, o que é o Yanni? O Yanni é aquele que não somente sabe, mas aprendeu a sucar, a drenar esta satisfação interior, né? Que é inerente à sua natureza Purnatva, né?
Ele obteve isso através de uma compreensão muito firme, muito clara, livre de dúvidas, né? E sempre presente à sua disposição. Por outro lado, os sansaris ou os anyanis são aqueles que dependem das pessoas e das coisas lá fora, fontes externas de segurança e de felicidade. É como as pessoas que dependem da água, a água da cidade depende da eletricidade, da energia elétrica, né? É curioso porque eu tenho sempre tive essa tendência de ser independente a nível material. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, a minha fonte, né? Fonte pessoal, que não depende de nada. Minha fonte de água, minha fonte de eletricidade, fiz um sistema, falta a luz, né? Tem todos os problemas, mas aqui não falta. Tá? Por quê? Porque eu gosto de ser livre e independente até mesmo do ponto de vista prático, né? Material. Mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, você quer ser, né, livre e independente, porque se você for dependente, você está sempre sujeito a ser chantageado, né? Assim, nos relacionamentos humanos, né? Ah, você me ama, eu te amo. Ah, você também me ama, eu também me amo. Quanto você me ama numa escala de 1 a 10? Ah, 8,5. Ah, eu 10. Ah, então você tem que melhorar do seu lado. Aí você vê que o amor do outro vai diminuindo, né? Aí começa a chantagem. Olha, tá? Eu te amo, você me ama, mas eu te sustento, porque sou eu que trago dinheiro, a comida aqui, né? Se você não melhorar o seu amor por mim, eu vou começar a fazer, né? Como é que se diz? Ratear, né? Esqueci a palavra em português. Eu vou reduzir, né, a sua ração, né? Eu não vou te dar mais tanto, né, ajuda financeira, né? Aí, essa chantagear uma filosofia que toda a humanidade usa, entendeu? Se eu não obtenho o que eu quero, eu parto para a chantagem e no mundo político, né? É mais comum ainda, isso existe, né? Bribing, né? Corrupção, chantagem, né? Se você não fizer isso, eu vou dizer aquilo. Pá, a gente vê os filmes por aí, é tudo isso. Pá, eu vou te manipular através da chantagem. E a chantagem emocional ocorre dentro de cada lar entre os companheiros, né? Os maridos, mulheres, né? Namorados e tudo isso. O Lord Christian também nos diz, né, que este Ananda não está disponível no mundo, né? E todos esses prazeres que nós obtemos externamente lá no mundo, né, já estão incluídos na sua natureza Purnativam. No Atma, o Atmananda, a natureza plena do Atma, todas essas pequenos prazeres que são defeituosos, que são de mão dadas com dores, todos esses anandinhas já são incluídos na sua natureza Atmananda, né? Nós vimos tudo isso no capítulo 2, o Swami diz, para um Brahmani, né? Todos os Vedas é como uma lagoa, né? Pequena, diante da sua casa, um tanquezinho, no momento de inundação, onde existe água para todos os lados. Essa analogia é importante, porque esses anandinhas são... Eu vou lá, eu cavo um pocinho, aí eu tenho um laguinho, né? Aí eu boto uns peixinhos, mas daqui a pouco, né, tem uma inundação, tudo vira um lago enorme, então os meus laguinhos não têm mais nenhum valor. Esses anandinhas, eles se tornam insignificantes diante do Atmananda, que é muito superior, e não é como é que se diz, associado ou apegado ou linkado com dores, né? Que é a limitação de todos os anandas obtidos no mundo. Neste mundo, ele não tem nada a ganhar. Uma outra passagem de um outro texto. O Swami, que é um mestre, né, em todos esses textos aqui e ali, ele pega essas passagens para ilustrar o Bhagavad Gita e mostrar que os conceitos do Bhagavad Gita são exatamente os conceitos de todos os Upanishads, não existe nada, né? É simplesmente uma síntese dos Upanishads, uma síntese dos Vedas, porque inclui também Karma, Dharma e Upasana, né?
Então, neste verso aqui, ele ilustra dizendo que neste mundo, o Yanni não tem nada a ganhar através da ação, nada a perder através da inação. Em nenhum ser ele tem qualquer dependência das pessoas para qualquer propósito, ele tem independência psicológica, né? Ele tem a realização interior de sua natureza, né? Atmananda, né? Que produz uma independência psicológica. Naturalmente, dependências, né, físicas permanecem. Eu preciso de 1, 2 refeições por dia, um teto e roupas, né, se eu precisar me proteger do frio, né? É uma vida bela, maravilhosa. Você pode imaginar a vida livre e independente. Isso é o símbolo, né, da autossuficiência. A gente fala de autossuficiência a nível material, né? As pessoas que se preparam porque elas querem ser autossuficiência, né? Que também é um aspecto da minha personalidade, eu sempre tive isso, né? Por isso que eu vim aqui desenvolver a autossuficiência. Mas a autossuficiência, né, mais elevada é a autossuficiência, né, psicológica, derivada de que nada pode realmente me afetar, porque né, eu sou a única fonte de segurança e de felicidade. Eu sou Satchitananda. Este Ananda é um Ananda infinito. Todos os pequenos Anandinhas estão incluídos nele. Todos eles. Então diz assim, mas existem tantos Anandinhas por aí, né? Isso é comida, sexo, romance, né? Viagens, tem tantas fontes de Anandinhas, são defeituosos, mas ainda assim são Anandas, né? E se eu obtiver o Atmananda, né? Mas ainda assim, né? Eu vou sentir falta daqueles Anandinhas, né? Essa é a lógica aqui. Existem tantos Anandinhas e tem o Anandão, eu quero o Anandão, mas eu também quero os Anandinhas, né? E aqui o Swami diz que você não vai sentir falta dos Anandinhas, né? Se você tiver esse Atmananda, você não terá falta desses Anandinhas, né? Normalmente pensamos que você está vindo para a aula, seja qual for o programa, né? Está passando um filme, você está perdendo uma Anandinha lá em casa, né? Porque está passando um programa, um filme, isso e aquilo. Não, você está buscando e obtendo um outro Ananda, né? No qual esses Anandinhas são insignificantes. Este é o Ananda espiritual. Eu jamais sentirei falta desses Anandinhas sensoriais que o mundo nos oferece. Isso é um fato, de novo, né? O professor, ele atesta, né? Como experiência própria, né? Somente então nós conseguimos viver, né? Autossuficientes do ponto de vista psicológico, né? Muitas pessoas, o Swami diz, muitas pessoas têm dó de nós sannyasis, né? Diz assim, putz, que vida, hein? O cara está ali, ele não tem ninguém, ele só tem as galinhas, né? E os peixes, ninguém para falar, nada para fazer, né? Não tem mulher mais, né? Não tem filhos, né? Não tem família, né? Se afastou. O cara deve estar sofrendo muito, né? Esta é a lógica em geral, né? Então, o Swami diz que as pessoas ficam com dó dos sannyasis, né? Porque diz, os caras não têm nada, né? Mas eles não sabem que eu sinto dó deles, eles que têm tantas associações, tantas coisas, né? Eu fico com dó deles, eles ficam com dó da gente, os sannyasis, né? Este Ananda espiritual, ele encompassa todos os Anandinhas defeituosos. Você não vai sentir falta de nenhum outro prazer. Todos os outros prazeres estão incluídos no Atmananda. Portanto, o Yanni não perde nada na vida, mas o Anyani, ele pode adquirir tantas coisas e tantas associações com pessoas, ainda assim ele se sentirá vazio, inevitavelmente. Mesmo cercado de coisas e pessoas, ele estará sempre sentindo uma carência psicológica, uma falta psicológica. Portanto, ele diz, este Yanni não está interessado nem obcecado pelos prazeres dos objetos do mundo, ele não odeia nem ama o mundo,
ele não tem apego, né? O apego é uma fraqueza de uma mente do Aniane. O verso 22, ó Arjuna, aqueles prazeres que nascem do contato com os objetos são, de fato, apenas fontes de sofrimento, porque eles têm um começo e um fim. O sábio Yanni não se deleita com eles. Bum, outra bomba, né? Outra bomba. Aqueles prazeres que nascem do contato com coisas, pessoas, situações, circunstâncias, né? São, de fato, fontes de sofrimento. Tem sempre a dor e o prazer juntos, de mão dadas, né? E principalmente por quê? Porque, né, o mais forte é que eles têm um fim. Toda associação tem uma desassociação. Não, 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 eu quero encontrar o amor da minha vida, e aí, quando eu encontrar, eu sei que nós estaremos juntos para sempre, né? É a fantasia de muitos de nós, né? Então, ficar, não, não, vai ter um fim, não, 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 a gente se dá bem, a gente jamais vai querer se separar, não, mas um de vocês vai morrer, aí vai ter o fim para o outro, né? Não, 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 a gente vai se fazer exatamente como Romeu e Julieta, a gente vai morrer junto. Então, a gente não vai ter nem esse fim. A gente vai junto para uma dessas locas, né, onde existe romance e amor, né? Então, é uma renúncia, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Eles não têm começo. Estava falando do fim. Toda associação conduz à desassociação, né? Como o Papaji costumava dizer, se você se amarrar e se apegar a alguma coisa, essa coisa vai te morder no final, né? Essa é uma das sacadas, né? Uma dos ensinamentos que eu amava. De vez em quando o Papaji falava isso para a gente, né? Attach yourself, qualquer coisa que tenha um início, um meio, um fim, né? E ela vai morrer, vai te morder no final. Vai te morder por quê? Porque ela te deixa, né? O corpo físico, que é aquilo, né, que a gente se amarra nele, né? A gente se apega nele, né? Ele morde a gente no final, porque eles nos deixam, né? Ele vai deixar. Na verdade, a gente não sabe disso, tá? A gente está ali. A Silvia está viajando para a Itália porque o pai está no hospital, o tio está para morrer hoje ou amanhã, né? Ela pensa que não, eu sou associado a esse corpo não vai me deixar nunca, né? Não vai me deixar porque eu tenho uma capacidade, um conhecimento, né? De saúde, né? Que eu vou me manter saudável por 200 anos. Não, o corpo não te deixa, o corpo não te deixa, é você, a mente, que vai deixar o corpo, né? Porque o corpo vai ficar tão, né, tão envelhecido e enfraquecido, né, que a mente, de um ponto de vista inconsciente, vai dizer, ó, é hora de deixar essa carcaça velha, né? A mente está dizendo, mas está dizendo lá no fundo. E a mente consciente, que se apegou ao corpo, à carcaça velha, está dizendo, não, ainda quero mais um ano, né? Então, o Yanni não tem esse problema porque ele compreendeu que todas as associações são fontes de sofrimento. Ele não se deleita com nenhuma desses ganhos por objetos de associação. O tópico do Yana, assim, Yana Yoga, acabou com este verso 22, que é a parte central deste capítulo 5, né? É a essência dos 5, isto é, Yana Yoga, também chamado de renúncia interior, desapego interior, independência interior psicológica, fisiologicamente, mentalmente independente do mundo. Fisicamente, ele está com todos, mas mentalmente, fisicamente, nós temos limitações e dependências, mas psicologicamente, mentalmente, o Yana é livre. Ele não é amarrado a nada ou a ninguém. Essa renúncia interior é a chave, né? É o real, né? Sannyasi é a real renúncia, chamada também, né? Nessa beleza do Gita, nós vimos isso no capítulo anterior, Jnana Yoga, né? Jnana Yoga Palam, frutos do autoconhecimento. Este total não apego psicológico, renúncia interior. E agora, nos próximos versos, nós entraremos nos versos das sadhanas necessárias para esse autoconhecimento. Eu estou feliz que vocês estejam aqui, que a Betânia esteja aqui, porque é muito bacana. Tá? A gente vai entrar
nos próximos, como se diz, files, arquivos, né? Nessa conclusão desse capítulo 5, que é muito, muito importante, tá? Então, as yogas, as sadhanas para o autoconhecimento. Então, tudo isso mais tarde. A gente faz uma pausa de 10, a gente volta daqui a pouco com mais da beleza do Gita. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.